Glórias a Deus. Amados, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por esse privilégio de estar com os teus filhos. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder te adorar, de poder bendizer o teu santo nome, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um dos teus filhos. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigado por ter falado conosco desde o início que colocamos o pé nesse recinto, Pai, onde o Senhor conversou conosco através dos louvores, através das leituras, e agora, Pai, continua transmitindo o teu querer para os nossos corações, através da tua palavra. Que o teu nome cresça e o meu venha sempre a diminuir, Pai. Que a tua palavra adentre os nossos corações e esteja fazendo morada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse termo, religare, é um termo que vem do latim, e ele tem por finalidade a palavra ligar novamente, reconectar, ligar novamente, reconectar. Mas para ligarmos algo novamente, para reconectarmos, precisamos entender o porquê da descontinuação, o porquê da desconexão, o porquê da interrupção. Porque se existe um religare, houve um desligamento. Se existe um efeito, houve uma causa. Então, nós vamos lá para uma história e vamos andar com os amados aqui, onde através dessa história iremos aprender, iremos retirar alguns ensinamentos, algumas lições baseado nesse religare. E o início dessa história começa no texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico fica bem bonito este versículo, onde ele fala: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet haret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amados, nós vivíamos no princípio em uma plena harmonia. Nós tínhamos uma plena harmonia com toda a natureza. Nós tínhamos uma plena harmonia com todos os seres criados por Deus. Na EBD, aqui os professores estão discussando sobre essa temática voltada para Gênesis 1, 2 e 3. E aí foi perguntado quais aspectos você imaginaria em que o homem tinha no princípio para com Deus.
E o que me vem à mente é o homem sentado do lado de um leão, fazendo carícias naquela juba bacana. É o homem nadando junto com os crocodilos. E aí ele subia num jacaré daquele, e o jacaré ia levando ele para onde ele quisesse, porque não havia inimizade entre o homem e toda a criação de Deus. No princípio tínhamos harmonia, no princípio tínhamos paz, no princípio habitávamos em um lugar que era plenamente bom. Além de habitarmos num lugar bom, nós tínhamos um vizinho extraordinário. Nós tínhamos um vizinho que no final do dia, ele vinha com uma garrafa de café, e não era o pastor Alain. Ele vinha com uma garrafinha de café, com 2 bolachinhas, e ele nos chamava e dizia: vem aqui, filhinho, vamos conversar. Vamos bater um papo, senta aqui comigo, vamos dialogar. Como foi o seu dia? Muito bem, aquela vaca de fato tem cara de vaca, como você colocou o nome dela. Muito perfeito o que você fez. Tínhamos tudo plenamente bom, não nos faltava nada. O que queríamos comer, tínhamos, sem agrotóxicos, sem nenhuma situação que iria nos fazer mal. Se tínhamos sede, nós bebíamos da água mais pura que existia, a água mais limpa, a água mais clara, a água mais saborosa. Nada nos faltava. E ainda assim, nesse momento, Deus, Ele nos dá um presente maravilhoso. Ele nos concede uma companheira. Ele nos dá alguém que vai estar andando lado a lado conosco. Ele nos dá alguém que vai estar nos ajudando em todos os momentos. Naqueles momentos bons, estaremos sorrindo juntos. Naqueles momentos não tão bons, estaremos por vezes tristes juntos. E eu, a ver aquela situação, eu digo que de fato esse foi o melhor presente que o Senhor poderia me dar, porque é carne da minha carne, é osso do meu osso. Chamarei ela de varoa, de mulher, porque foi tirada do homem. Que ambiente extraordinário! Estávamos totalmente ligados, estávamos totalmente conectados, estávamos totalmente unidos. A pessoa de Deus e a pessoa do meu próximo que estava ao meu lado. Queridos, talvez se você conseguir fechar os olhos e imaginar esse ambiente, talvez você possa estar lá naquele momento. Que coisa maravilhosa. Ontem, eu digo sempre que passeios onde estamos juntos com família de Cristo, com a igreja reunida, eles são parcelas do céu aqui na terra. Porque nesses ambientes nós não nos lembramos das dificuldades, nesse ambiente nós não nos lembramos das tristezas, nesses ambientes nós não nos lembramos das coisas complicadas que temos no nosso dia a dia. Pelo contrário, nós só nos alegramos, nós apenas ficamos felizes, nós nos divertimos com um, nós nos divertimos com outro, aperreamos com um, aperreamos com outro, e tudo é maravilhoso. Esse era o ambiente em que nós vivíamos enquanto estávamos ligados, unidos. Porém, essa história, ela não só tem coisas boas. No meio do caminho, nós fomos desconectados. No meio do caminho, houve uma interrupção.
no meio do caminho ocorreu uma descontinuidade. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Amados, outrora eu afirmei que tínhamos tudo. Estávamos em um ambiente extraordinário. Tínhamos alguém que todas as tardes trazia bolo, café e bolacha para sentar ao nosso lado e bater um papo legal. Porém, mesmo assim, nós, ao cobiçarmos algo que tinha sido passado para nós, que não poderia ser feito, ao custo desse relacionamento, nós caímos e desobedecemos a Deus. Nós desobedecemos a Deus de uma maneira arbitrária, de uma maneira compulsiva, desobedecemos de uma maneira dolosa, porque nós não estávamos inocentes, sabíamos do que era para ser feito, ou melhor, do que não era para ser feito, mas mesmo assim fizemos. Que aprendizado poderíamos retirar do início dessa historinha? Quantas vezes na minha e na sua vida estamos passando, trabalhando, andando, e as coisas por vezes estão caminhando, mas os nossos olhos, eles almejam coisas maiores. Os nossos olhos, eles almejam lugares mais altos. Há algum problema nisso? Há algum problema nisso? Não. Porém, quando eu almejo isso, e através da desobediência eu faço uso da mesma para conquistar, aí sim está o erro. Porque nós começamos a quebrar o relacionamento que hoje ainda temos com Deus. Naquele momento, Adão e Eva, eles viviam uma vida plena. Eles não necessitariam de mais nada, porque Deus era de fato o seu pastor. E falta de nada eles deveriam sentir. Mas o desejo que por vezes nós temos no coração de ter, de ser e de fazer, por vezes nos leva a uma descontinuidade. Por vezes nos leva a uma fissura de nós para com Deus. Desobedecemos. Mas não foi apenas isso que fizemos. Além de desobedecermos, nós colocamos a culpa em quem? Em quem? Não. Colocamos a culpa em quem? Em Deus. Colocamos a culpa em Deus, ao afirmar que foi a mulher que tu me destes. Ou seja, se não fosse a mulher que tu me destes, eu estava bem. Se não fosse o Senhor que tivesse colocado aquela situação, eu estava bem. Se não fosse o Senhor que não quisesse que eu fizesse tal coisa, eu não teria feito. Se não fosse o Senhor que não tivesse me dado aquela oportunidade, que aparecia muito bem aos meus olhos, eu não teria feito. Queridos, infelizmente, vivemos até os dias de hoje, colocando por vezes a nossa responsabilidade nas costas de Deus, assim como Adão fez, quando houve essa ruptura para com Deus. Além de desobedecermos, ainda lançamos a culpa no nosso pai.
Pai que por vezes, como foi feito, disse: não faça isso não. Não é por aí. Se você fizer, vai acontecer uma tragédia com você. Mas de maneira dolosa, tendo a intenção, nós fazemos. E fazendo isso, nós nos desligamos de Deus. Se isso parasse em nós, as coisas estavam menos ruins. Porém, junto com a nossa desobediência, nós amaldiçoamos toda a terra e todo aquele que habitava na terra. Quem já se furou num espinho? Levanta a mão. Esse espinho foi produzido por você. Por mim foi. Por mim e por você. Porque antes do pecado do homem, tudo que existia na terra era bom. A partir da queda, a terra ela começa a produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são espinhos. Amados, nós além de desobedecermos, além de colocarmos a culpa em Deus, nós por vezes amaldiçoamos quem está ao nosso redor. Às vezes as decisões erradas que nós tomamos no nosso dia amaldiçoam a vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das pessoas que estão ao redor. Mas pastor, eu estou fazendo isso em prol dele. Mas muitas vezes o em prol dele não é isso que deve ser feito. Eu digo sempre que às vezes nós não queremos dinheiro, nós queremos só um abraço. Muitas vezes nós não queremos um tênis novo, nós queremos que alguém sente do nosso lado e passe um momento ali conosco. Nós não queremos um celular de última geração. Ah, mas querem sim, claro. Você não está junto, tem que suprir a necessidade de alguma forma. E um celular de última geração vai suprir essa necessidade, vai suprir essa ausência, vai suprir essa lacuna. Amados, desobedecer não foi suficiente. Precisávamos, além de desobedecer, colocar a conta em Deus. Além da conta ir para Deus, prejudicamos todos que estavam ao nosso redor. Mas espera aí, se eu ainda estiver no Éden, está tudo legal. Mas isso também foi tirado de nós. Saímos de um lugar bom, saímos de uma situação agradável, saímos de uma situação perfeita, para habitar em um lugar onde a partir dali estaríamos passando por homicídios, doenças, pandemias, pragas diversas, uma após outra. Porém, queridos, essa história, ela é maravilhosa, porque não fui eu que a fiz. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso. E em meio a tudo isso, Deus em sua infinita misericórdia não nos abandonou. Gênesis no capítulo 3 e no versículo 21 diz o seguinte: fez Deus, o Yahvé, túnicas de peles, e com elas vestiu Adão e Eva. É interessante porque mesmo nós pecando de maneira arbitrária, colocando a culpa em Deus, arrastando toda a humanidade com o meu pecado, Deus não nos abandona. Isso é extraordinário. E em meio a tudo isso, para cobrir os nossos erros, Ele faz roupas de peles, sacrificando assim a vida de um animal justo
por um racional injusto. Ali, Cristo estava sendo tipificado. A morte daquele que não havia pecado, para cobrir a multidão dos seres racionais que pecavam. Em meio a tudo isso, Deus nos conduz no meio da história humana, fazendo conosco alianças, demonstrando assim o seu caráter. Foi assim com Noé. Quando Deus destruiu a humanidade, preservando a família de Noé, e fez uma aliança com ele, dizendo que se de fato seguires nos meus caminhos, se de fato ouvires a minha voz, jamais eu destruirei a terra com um dilúvio. E talvez Noé perguntou: e como é que eu saberei que isso não acontecerá? E ele disse: quando tu olhares no céu e ver aquele arco-íris lindo. O arco-íris é lindo ou não é? Extraordinário, né? Eu quero chegar no final dele. Para quê? Muito bem. Para pegar o pote de ouro que tem lá no final do arco-íris. Queridos, através da aliança com Noé, Deus, ele demonstra o seu cuidado em proteger a humanidade. Depois ele firma uma aliança com Abraão, onde ele faz a separação do seu povo. Ele faz a distinção daqueles que ele queria guardar para si e consagrar como um povo santo, uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido e de propriedade dele. E ele firma uma aliança com Abraão. Mais para frente, ele chega ao nosso amigo Moisés, onde mais uma vez, em sua misericórdia, demonstrando que não nos abandona, ele firma outro compromisso, dizendo a todos aqueles que, se plenamente eles seguissem as ordenanças que estavam sendo ali instituídas por 2 tábuas com um conjunto de leis, o povo estaria bem, o povo estaria bacana, porque eles estariam entrando em um local onde eles precisariam de um manual para seguir. Porém, queridos, tudo isso era apenas uma sombra. Todas essas alianças que Deus tinha feito com o homem era apenas uma sombra. Sombra de quê? Paulo afirma que esses rituais, cerimônias, era sombra de algo muito maior e verdadeiro que estava por vir, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, nós somos religados. No meio dele, nós somos reconectados. No meio dele, por meio dele, Deus nos aceita como filhos por adoção. Existe um texto que é extraordinário, que é o texto de Isaías, capítulo 52, do verso de número 2 até o verso de número 12. Eu vou ler para os amados. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que o atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com isso. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido, glória a Deus, por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados.
sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele, Cristo Jesus, os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante os seus tosquiadores. Porém, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resulta de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, e lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Pois ele se expôs à morte, foi condenado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Queridos, talvez essa seja uma das maiores cartas de amor que você já recebeu. Se ler ou ouvir isto não mexe com o íntimo do seu ser, nós precisamos fazer uma autorreflexão. Porque esta pessoa de qual nós estamos falando é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que estava sendo usado de elo para fazer a ligação de Deus para conosco. Ele foi moído, e nós o que fizemos, demos as costas, e nós o que fizemos, o rejeitamos. Amado, ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Ele pagou um preço em que eu e você não conseguiríamos, nem se sobrevivêssemos por 1000 anos, pagar esta conta. Através dele, nós somos justificados. O ato de justificação, ele é considerado como algo maravilhoso no processo de salvação. É quando Cristo, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, ele desce do seu trono, habita com homens pecadores, falhos, é tentado de todas as formas, é tentado de todas as situações, mas não peca. Sendo assim um homem justo, um homem perfeito, um homem merecedor do mais alto prêmio. Mas não foi isso que ele recebeu.
Em contrapartida, nós temos um homem que gozava das prerrogativas plenas no céu, no mais glorioso céu, mas de maneira compulsiva e compulsória decide transgredir. E através dessa transgressão, ele não é vitorioso e ele merece uma pena. Mas os papéis são invertidos. Os papéis, eles são trocados. O prêmio que Cristo receberia pela sua justiça foi colocado na sua cabeça, e a condenação que eu e você mereceríamos foi colocado sobre as costas dele. Isso é justificação. É pegar toda a glória de um e colocar sobre o outro que não merece. Chamamos isso de graça. E isso fez com que nós estivéssemos religados. Essa palavra por vezes é muito simples, mas ela carrega sentimento, ela carrega história, ela carrega uma profundidade extraordinária. Amados, e tudo isso foi planejado por amor. Desde a fundação do mundo, desde a criação de tudo, Deus, Ele tinha o plano de te salvar. Ele tinha o plano de fazer com que eu e você tivéssemos acesso ao céu. Cristo, Ele não é um plano B na história. Cristo, Ele não é aquela gambiarra que é feita no meio da trajetória. Cristo, Ele sempre foi o plano perfeito, criado pela cúpula celeste entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por vezes nós, quando vemos a passagem de Cristo no jardim do Getsêmani, onde Ele sua gotas de sangue, e Ele está em uma aflição tal, que diz ao Pai, roga ao Pai que passe dele aquele cálice, mas não seja feita conforme a sua vontade, sim a dele. E por vezes imaginamos que Cristo, Ele podia parar ali, Ele poderia dizer, aqui já deu, eu não quero mais, mas não. Cristo, Ele desceu do céu sabendo a missão que tinha, e Ele cumpriu essa missão, sendo exemplo de tudo para cada um de nós. Tudo se cumpre nele. Todas as profecias se cumprem nele. Toda a palavra aponta para ele. De Gênesis a Apocalipse é Cristo. Ele é quem deve ser exaltado, glorificado, enaltecido. Devemos falar sobre Ele. Por vezes nós temos alguém que estimamos muito, e quando nós estamos conversando com outras pessoas, às vezes a conversa leva-nos a mencionar tal pessoa. Poxa, eu tenho um amigo que ele trabalha com esse negócio aí. Oxe, o cara é muito massa, velho. O cara é extraordinário, o cara faz e acontece. E aí às vezes nós estamos conversando com alguém e citamos outra pessoa, mas por vezes nós não conseguimos citar Cristo nos nossos relacionamentos. Por vezes nós não conseguimos refletir a glória de Cristo através da nossa vida para outras pessoas. Este Cristo que nos religou, esse Cristo que nos conectou, e por vezes perdemos muito tempo com coisas fúteis, como foi dito aqui pelo pastor Alain na nossa aula de EBD. Corremos para conquistar as coisas, e quando as conquistamos, vemos que não vale de nada. É por isso que não vamos conquistar de maneira nenhuma. Conquiste, estude, batalhe, progrida, avance. Porém, isso não pode ser o pilar da sua vida. Isso não pode ser o alicerce da sua vida. Isso não pode ser a base que lhe sustenta. Porque a base, o alicerce, o pilar é Cristo, aquele que te religou. Porque sem Ele estávamos fadados a uma vida no inferno. Amados, nos é dado o privilégio
de desfrutar aquilo que outrora tivemos, comunhão plena com Deus. Lembra do cafezinho que Deus trazia, junto com o bolinho e com os tarecos, para sentar e conversar conosco? Ele aguarda isso agora de nós, porque nós fomos religados para com Ele. Qual foi o dia que você preparou o cafezinho, a bolacha, e chamou Deus para tomar café com você? E quando eu digo chamou Deus para tomar café com você, eu não estou falando de um ato religioso e pragmático, de você dizer em seu coração que só faz alguma coisa se iniciar o seu dia com Cristo. Mas por vezes você inicia o dia com Cristo, mas termina o dia com Satanás. Eu estou dizendo de você ter uma comunhão plena com Ele, mesmo sem sentar em uma mesa e tomar um café com a Bíblia aberta, mas você está ligado com o Pai a todo momento. Você está no trabalho e você está conversando com Deus. Você está almoçando e você está conversando com Deus. Você está fazendo alguma coisa e você está conversando com Deus. Nós temos essa comunhão plena hoje, através de Cristo, aquele que nos religou. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Quem sabe se amanhã vai estar de pé? Levanta a mão. Quem sabe que amanhã vai estar de pé? Levanta a mão. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então aproveite o privilégio que Cristo, através do seu sangue, deu para mim e para você. Se conecte com o Pai. Porém, assim como a serpente, ela foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela fosse curada, assim é necessário olharmos para o religare de Deus, Jesus, o Cristo, e venhamos a crer que Ele é o nosso Salvador, e a partir daí iniciar uma trajetória que nos levará ao céu. Porém, isso envolve uma ação chamada arrependimento. Isso não é um ato único e sim diário nas nossas vidas. Precisamos todos os dias, enquanto estivermos habitando neste plano terrestre, nos arrepender. Nos arrepender de transgredir com Deus e para Deus, de maneira por palavras, por ações e por obras. Todos os dias temos que ter um caráter de arrependimento e dizer: Deus, ontem eu não consegui, mas hoje me ajuda a conseguir. Me ajuda a perseverar, me ajuda a andar do teu lado, me ajuda a tomar decisões pautadas sobre a tua palavra, me ajuda a estar plenamente ligado a ti, me ajuda a te ver, me ajuda a te ouvir, me ajuda iluminando os meus caminhos. Isso é uma atitude de arrependimento. Isso é um coração humilde e quebrantado. E a palavra de Deus afirma que o próprio Pai, Ele não rejeita. Esta é a história do religare. Essa é a história que inicia com a criação perfeita, majestosa, sublime, plena, que no meio dessa trajetória é rompida, abalada, descontinuada. Mas no meio de tudo isso, o Supremo Criador vai provendo, ajudando, nos ligando, até chegar à plenitude dos tempos, em que seu Filho desce do seu trono, habitando entre nós. E não apenas basta que Ele habite entre nós, fazendo milagres, prodígios, que Ele venha a morrer, ressuscitar ao terceiro dia,
e assim nos religar, nos unir, nos juntar com Deus Pai. Querido, no meio da história houve um fio que foi partido. Esse fio que nos ligava a Deus. Porém, uma pessoa repleta de amor em seu coração, repleta de bondade, repleta de desejo, através do seu sangue, faz com que um homem pecador ele possa se reconectar com o nosso Deus. Através do sangue, linhas foram costuradas e ligadas, unidas, religadas ao nosso Deus. E assim, um homem falho, pecador, pode ter acesso ao céu, pode ter paz com Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Querido, esse é o plano perfeito do nosso Deus. Esse é o plano majestoso do nosso Deus. Fazer com que eu e você possamos chegar aos céus. Mas para isso, precisamos olhar para Ele e crer em tudo isso que nos foi relatado, vivendo em novidade de vida, nos arrependendo todos os dias, até que Ele venha.